Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina Rodrigues, eu sou acadêmica do sexto semestre de Fonoaudiologia e faço parte do JAC do LAS. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a nossa cartilha de zumbido que foi lançada esse ano na Feira do Livro aqui de Santa Maria, né? Então hoje eu vim mostrar o que tem nessa cartilha e como a gente pode utilizar ela. Para começar, nossa cartilha ela foi criada depois de um atendimento em grupos de zumbido, que a gente teve uma experiência bem legal no ambulatório com grupos de zumbido, né? Muitos pacientes com zumbido que faziam um tratamento em conjunto. E aí, desse grupo, a gente viu a necessidade deles de terem material de apoio, sabe? Para consultar quando eles sentissem necessidade, por conta da gente devagar informações para eles, a gente passava informações para eles no dia. Na outra semana, eles voltavam e faziam os mesmos questionamentos, pela dificuldade deles de entender ou às vezes de armazenar essas informações, a gente sentiu a necessidade desse material de apoio. Foi aí que surgiu a ideia da cartilha, né, do zumbido. Então, vocês vão ver que o material ele é bem acessível, né? Ele tem uma linguagem bem acessível para todos os públicos, não é nada com linguagem, digamos assim, científica, né? Uma coisa que quem lê entende, tá bem? Então, a gente tem utilizado a cartilha para orientar os pacientes no ambulatório, né? Mas também não deixa de ser muito utilizada também por otorrinos, que querem saber um pouco mais e também querem orientar seus pacientes de uma forma mais clara, uma linguagem mais acessível para eles, pode ser utilizada a cartilha também. Então, para começar, essa é a capa da nossa cartilha, ela também está disponível no link da bio do nosso Instagram, do GEAC. Então, essa é a nossa capa, transtorno do zumbido, conhecimento, orientações e cuidado. Aí, como frase de efeito, a gente botou quando o silêncio faz barulho. Aí, aqui tem quem produziu a cartilha, né? Ficha catalográfica, né? O sumário, então a gente vai ter todos esses pontos abordados na cartilha. Aqui a gente tem uma justificativa do porquê a gente fez a cartilha, né? Então, muito pelo conhecimento dos pacientes sobre o zumbido, né? A falta desse conhecimento dos pacientes e profissionais da saúde também. Então, essa cartilha é direcionada tanto para pacientes quanto profissionais de saúde que querem saber um pouco mais. Porque, como eu sempre digo, a gente pode ter muitos pacientes e a gente sempre vai encontrar um paciente que tem transtorno do zumbido, mesmo que a gente não trabalhe. Então, às vezes, um pouquinho de conhecimento que tu tem sobre o transtorno do zumbido para orientar um pouquinho esse paciente já faz toda a diferença no teu atendimento, né? Mesmo sendo outro profissional da saúde. A primeira página a gente tem o que é o zumbido, né? É quando escutamos um som, mesmo quando não há nada ao redor, e daí isso a gente chama do zumbido. A percepção desse som, né? Ela pode ser leve, pode ser intensa, quando aparecer de vez em quando ou constante. Então, o paciente pode ter essa percepção, às vezes, do zumbido ou diariamente, né? O que causa o incômodo. E a gente trouxe como frase de efeito: o zumbido não é uma doença, é um sintoma auditivo, porque muitos pacientes vêm com isso, que o zumbido é uma doença, eles têm muito medo de que o zumbido cause surdez neles também. Então a gente já começa com essa frase de efeito para os pacientes saberem que o zumbido ele não é uma doença, sabe? Então o zumbido ele tem uma cura, porque ele é só um sintoma, é algo do teu corpo que está causando esse zumbido, sabe? Então ele é um sintoma auditivo. E aí a gente traz como diferenciar um zumbido de um transtorno, que é muito importante, né? A gente sempre utiliza a escala EVA no ambulatório para a gente separar o que é zumbido, o que é transtorno do zumbido. E a gente sempre pede para os pacientes falarem o incômodo e o volume desse zumbido de acordo com a escala. A gente sempre mostra a escala, pede para eles identificarem de acordo com as carinhas que aparecem ali na escala, né? Leve, moderada ou intensa. E aí a gente traz a informação de que uma EVA maior que 5, né, de incômodo e volume, a gente configura como transtorno, né? E o transtorno ele também precisa causar um prejuízo, né, negativo, uma coisa negativa na atividade de vida diária desse paciente. Então, em questões de funcionalidade, esse zumbido atrapalha diariamente esse paciente. Então, normalmente, pacientes que têm uma EVA de moderada e intensa, eles têm essa dificuldade de fazer coisas no dia a dia por conta do zumbido. O zumbido atrapalha essa qualidade de vida. E isso que classifica um transtorno do zumbido de um zumbido esporádico, né? Aí também a gente traz como o zumbido aparece, né, para as pessoas se identificarem qual o seu tipo de zumbido e o que pode causar esse zumbido. Então, como o seu zumbido parece? Pulsação do coração. Normalmente, quando o paciente traz essa queixa de zumbido pulsátil com o coração, a gente já pensa que um amplificador ou um gerador desse zumbido seja uma questão vascular.
né, desse paciente. Então, a gente tem que ter aí um tratamento em conjunto com o cardiologista, né? Grilos ou cigarras também, chiado, batidas de asa de borboleta, fábrica, vento forte ou apito, são alguns dos zumbidos que os pacientes mais relatam no ambulatório. Óbvio que tem diversas percepções, né? Muitas vezes o paciente também não vai conseguir dizer qual é a percepção. Além dele, também pode ter múltiplas percepções. Ele pode ter de manhã um zumbido grilo, de noite um chiado. Ele pode variar também, mas a gente trouxe alguns para os pacientes tentarem se identificar, né? E o que causa esse zumbido? Normalmente, o zumbido, como gerador, a gente tem a perda auditiva, né? A perda auditiva pode gerar o zumbido. E ele também pode ser amplificado por outros fatores, como sintomas ansiosos e depressivos, né, questões emocionais, problemas musculares, que a gente chama do zumbido somatosensorial, né, dores, desconforto na região de cabeça e pescoço, problemas de bruxismo, ou às vezes movimentos, né, de cabeça e pescoço também pode desencadear esse zumbido. Problemas vasculares, como eu falei, né, como pressão alta, cardíacos com arritmia, essas outras questões também são um alerta para a pessoa que tem zumbido e tem esses problemas vasculares, que o zumbido pode estar sendo gerado ou amplificado por questões vasculares. E também questões metabólicas, né? Alterações nos exames laboratoriais, né? Diabetes, colesteróis, também podem estar causando esse zumbido ou amplificando ele, né? Então a gente sempre tenta manejar em conjunto com outros profissionais de acordo com a causa do zumbido. O zumbido somatosensorial, a gente sempre tenta utilizar um físio junto com o tratamento, né? Nos sintomas ansiosos, um psicólogo. E metabólico, a gente sempre tenta acompanhar os exames do paciente e também encaminha para um médico, né? Para a gente tentar regular. Nutricionista também é muito importante. Então, a utilização de uma equipe multi para o zumbido é muito importante. Aqui a gente traz alguns prejuízos que podem ser causados no dia a dia por conta do zumbido, né? A tensão nos músculos faciais na coluna, problemas de equilíbrio, dor de cabeça, sonolência, perda de concentração, perda de controle emocional, diminuição do desempenho físico, redução das habilidades diárias, né? Perda de autoestima, dificuldade de dormir. Os pacientes também, eles relatam muito problema de comunicação ou dificuldade de comunicação, eles acabam se isolando muito, que traz também uma questão emocional, quando as pessoas não têm mais o desejo de se relacionar com outras pessoas, de estar em comunidade, elas acabam, né, tendo alguns problemas emocionais junto. Então, às vezes, um prejuízo vai ocasionando o outro, né? Então, é isso que a gente deve também saber dos nossos pacientes. Quais são os prejuízos que eles têm no dia a dia por conta desse zumbido, né? E como a gente pode melhorar esses prejuízos, né? E aqui a gente traz também uma parte muito importante, que é como a gente avalia o zumbido até chegar no diagnóstico, né? Então, a gente traz um caminhozinho para ilustrar um pouco melhor de como a gente faz no ambulatório. Então, primeiro, a procura de um profissional especializado para atender o zumbido, né? Daí a gente botou muitos profissionais ali, o fono, o médico e o físio, mas independente da área, um profissional que seja especializado em zumbido e que pode ajudar esse paciente, que vai saber para onde encaminhar e como fazer esse diagnóstico, né? Então, primeiríssimo lugar, a gente precisa fazer uma avaliação audiológica nesse paciente, para saber se esse paciente tem alguma alteração auditiva, como uma perda auditiva, né? Porque isso pode ser a principal causa do zumbido. Normalmente, a perda auditiva é o principal gerador do zumbido, né? Então, é indispensável a gente fazer uma avaliação audiológica completa com esse paciente. Os exames laboratoriais também, né? E a avaliação somatosensorial. Os exames laboratoriais dos nossos pacientes, a gente normalmente encaminha quando eles não têm os exames atualizados, né? Para ver como tá essas alterações, né, metabólicas. As avaliações somatosensoriais a gente faz dentro do ambulatório, através do PIC-Z, que é o Protocolo de Investigação Clínica para o Zumbido, que é um protocolo que foi feito, né? A gente utiliza ele e ele tem uma avaliação somatosensorial bem completa, onde a gente faz digitopressão em músculos gatilhos do zumbido, na região de cabeça e pescoço, e também algumas perguntas mais específicas, né, sobre questões de DTM, bruxismo, dor na região de cabeça e pescoço, né, o que vai nos guiar para esse diagnóstico de amplificador ou gerador somatosensorial, tá? Também a gente faz questionários sobre fatores emocionais, a gente utiliza bastante o EAD aqui para gerenciar as questões emocionais, né?
avaliação vascular, a gente precisa saber o histórico vascular desse paciente, né? Junto com o médico cardiologista, a gente precisa ter para saber a influência desses fatores vasculares e cardíacos no zumbido do paciente. A gente também precisa muito ter esse diálogo com o paciente sobre os hábitos de vida, né? Hábitos diários que podem influenciar na percepção do zumbido. Por exemplo, pacientes que ficam o dia inteiro em barulho, em lugares ruidosos, trabalham muito no barulho, chegam em casa, o zumbido tá a mil, sabe? Talvez o que esteja ajudando esse zumbido a estar a mil de noite é porque ele tá o dia inteiro exposto a ruído, né? Então a gente precisa saber como é a rotina desse paciente. E também a gente precisa que no futuro ele identifique, sabe, esses gatilhos. Se ele já sabe os gatilhos, é mais um passo a mais para nós, né? Ele identificar quando esse zumbido aumenta, quando esse zumbido diminui, né? A percepção dele com o zumbido. E ele precisa ter esse estalo uma hora do que faz gerar esses gatilhos do zumbido para ele. Então, esse diálogo é muito importante para a gente entender como funciona o zumbido no dia a dia desse paciente. A gente também utiliza um questionário para mensurar a intensidade e volume, como eu falei no começo, a escala EVA, né? Ela faz parte do nosso diagnóstico clínico. Após nós fazer todas essas avaliações, né? E avaliar todos os quesitos laboratoriais, vasculares também, a gente chega num diagnóstico do zumbido, tá? Onde a gente vai colocar quem é gerador a partir dessas avaliações e quem está amplificando esse zumbido. E aí a gente tem uma pergunta bem importante depois de fazer o diagnóstico, que é qual profissional eu devo recorrer, né? A avaliação inicial deve ser feita por um médico otorrinolaringologista após uma avaliação detalhada. O tratamento pode se seguir numa forma multiprofissional, né? Ou individualizada, dependendo dos geradores e amplificadores, como eu falei. Então, aqui nessa página da cartilha, a gente tem um pouco de que tipo de zumbido a gente caminha para qual profissional. Por exemplo, se o paciente tem um zumbido somatosensorial, a gente encaminha para o fisioterapeuta. Se o zumbido é em sincronia com as batidas do coração, cardiologista ou um otorrino que vai encaminhar para o cardio. Psicólogo em questões emocionais, né? O fonoaudiólogo por conta da perda auditiva ou sensação de ouvido abafado, porque muitos pacientes têm zumbido e têm essa queixa de ouvido abafado. A primeira coisa que a gente pensa como fono é disfunção tubária, e muitos pacientes têm o zumbido por conta de uma disfunção tubária. Às vezes é só fazer uns exercícios ali de tuba auditiva que o zumbido some, sabe? O nutricionista para regular questões alimentares, né, também, que tem muito a ver com metabólico. E também, quando o paciente tem dificuldade para dormir ou sedentarismo, também a gente busca um educador físico ou um médico otorrino para orientar esse paciente para uma atividade física, né? Também a gente pode chamar um profissional fisioterapeuta também para trabalhar com isso, porque o paciente ele precisa ter uma vida ativa, não só por conta do zumbido, né? Mas por outras questões de vida, né? De uma melhor qualidade de vida. Aqui a gente também tem uma página sobre a interrupção do sintoma, né? A habituação do zumbido, né? Então a gente começa com o aparecimento do zumbido, a gente vai criando uma melhor consciência do som, porque o nosso cérebro entende que o zumbido é um som importante. E é por isso que a gente ouve uma vez e ele fica sempre ali. Principalmente em pacientes que têm o zumbido diariamente, sabe? Um zumbido todos os dias e constante. O zumbido apareceu no cérebro, o cérebro identificou aquele zumbido como um som importante. Depois do cérebro identificar aquele zumbido como um som importante, a gente vai tendo reações negativas em cima desse zumbido, né? O que vai causar uma maior percepção ainda, porque nosso cérebro vai ficar em alerta, sabe? Vai ter uma tensão crescente, que é ali nosso próximo passo, em cima desse zumbido. Aí ocasionando o nosso transtorno do zumbido, que seria uma percepção diária, um incômodo com esse zumbido. Então, é assim que funciona, numa forma bem básica, né? O zumbido no nosso cérebro. A gente fez essa forma bem simples para os pacientes conseguirem entender como funciona, sabe? Nada muito técnico, nada muito fisiológico. Depois que o paciente já está com o transtorno do zumbido, o tratamento especializado é o mais recomendado, para aí a gente ocasionar a interrupção desse sintoma, né? Mas essa página é muito importante para os pacientes, é importante a gente explicar para os pacientes esse ciclo
de uma forma simples, porque eles às vezes têm zumbido e ficam tipo, ai, mas por que que ele fica aqui? Por que que ele tá me incomodando, sabe? Às vezes o paciente tá um tempo em tratamento, ele não entende porque o zumbido continua ali. Às vezes é muito por questão da habituação que ele tem com esse zumbido, há quanto tempo ele tá com aquele zumbido. Pacientes que estão 7 anos com zumbido, às vezes não vai ser 5 sessões que vão curar esse zumbido de tanto tempo. Mas a gente vai trabalhando gradualmente para ir diminuindo essa percepção e fazer a interrupção desse sintoma, né? Olá, eu sou a Catarine, fonoaudióloga da ProAude. Hoje vamos falar sobre tratamento de zumbido. Após fazermos uma avaliação minuciosa sobre a audição e sobre o zumbido, serão determinados quais os tratamentos, juntamente com a equipe clínica formada pelo médico ou por outros profissionais. Aqui na clínica, nós fazemos a adaptação de aparelhos auditivos, quando esses forem recomendados, com o uso de geradores de ruído, e também a parte de aconselhamento. De acordo com a causa do zumbido, se ele estiver associado à perda auditiva, na maioria dos casos, a recomendação é o uso do aparelho auditivo para tratar essa alteração e, consequentemente, melhorar o zumbido. Em alguns casos, precisamos utilizar dos geradores de ruído associada à amplificação já feita pelo aparelho. Temos alguns casos onde a pessoa tem o zumbido, mas não tem perda auditiva, então esse não está associado a uma alteração auditiva. Nesses casos, precisamos entender um pouco melhor através das avaliações, dos questionários, para saber qual é a origem desse zumbido, para poder determinar qual vai ser o tratamento. Então, em casos onde o paciente tem alguma alteração metabólica, como pressão alta, diabetes, colesterol, alterações de triglicerídeos, de tireoide, encaminhamos para uma avaliação e uma conduta médica. Nos casos onde observamos que o zumbido ele tem um fundo mais emocional, vamos conversando com o paciente, tentando entender o seu caso, encaminhando para psicólogos, para psiquiatras, para auxiliarem em toda essa abordagem do zumbido. Hoje, na prática clínica, nós observamos que o zumbido ele tem aumentado muito, então cada vez mais as pessoas nos procuram para o tratamento do zumbido, e também observamos que em muitos casos não existe uma perda de audição associada. Então, por isso a necessidade de ter outras terapias, outras abordagens além do aparelho auditivo. Apesar do zumbido ser algo muito incômodo e às vezes não se saber exatamente qual a causa dele e não se ter uma receita de como tratar, nós vemos muitos pacientes sendo beneficiados com as terapias auditivas sonoras e temos casos muito positivos de pacientes em uso de aparelhos auditivos que demonstraram melhora significativa do zumbido. Ficamos à disposição para mais esclarecimentos em relação a esse assunto ou também em relação à audição. Ficamos à disposição. Aqui a gente traz alguns tratamentos que podem ajudar na redução desse sintoma, né? A gente traz o extrato de açaí, a liberação, a barra de axis, a melatonina, a auriculoterapia e a terapia sonora, que são alguns tratamentos que a gente utiliza no ambulatório. Hoje em dia a gente utiliza outros tratamentos, né? Dentro de pesquisas também a gente sempre busca combinar tratamentos, né? Nunca usar isolado um. O zumbido tem um gerador e tem outros amplificadores. Então, não adianta a gente agir só no amplificador ou só no gerador, às vezes, sabe? A gente precisa ver esse paciente como um todo. A gente precisa tratar a questão emocional, a questão somática, a questão auditiva para o nosso tratamento ser mais efetivo. Então, não adianta a gente fazer uma técnica para o paciente que tem outros geradores ou amplificadores do zumbido, tá?
Então, a gente também traz que a suplementação por extrato de açaí e a melatonina, eles devem ser prescritos por um profissional. A gente normalmente indica a melatonina para o paciente quando ele tem dificuldade de dormir, sabe? Porque eles relatam que o zumbido incomoda muito eles antes de dormir, por conta de estar no silêncio. Então, a gente indica a melatonina, também sempre indica a utilização de uma terapia sonora, né? Buscar sempre colocar um som nos momentos de silêncio. Aí a gente já tem um tratamento combinado com o paciente, que seria uma terapia sonora e a melatonina, né? Que a terapia sonora a gente sempre indica, porque os pacientes têm muito essa queixa de ouvir o zumbido no silêncio, sabe? Então não fique no silêncio, busque uma fonte sonora, um rádio, uma TV. A gente sempre indica o aplicativo Beltone Tinnitus Calmer, que tem alguns sons ambientes, os pacientes gostam bastante na questão para dormir, né? Que é uma coisa um pouco menos agitada. E a gente sempre buscar combinar esses tratamentos, então, de acordo com os geradores e amplificadores. Não focar só no gerador ou só em um amplificador, tá? Às vezes funciona, às vezes funciona. Mas para ser mais assertivo e ter mais resultados, a gente foca no paciente como um todo. Acompanhamento fonoaudiológico, que é a nossa rotina clínica lá. A gente faz a avaliação e já parte para aconselhamento fonoaudiológico, porque é a principal forma do tratamento do zumbido, tá? E é fundamental que os pacientes sigam o aconselhamento em casa, porque, assim, 50% do tratamento é nós na clínica fazendo as práticas, as intervenções, e os outros 50% o paciente vai ter que fazer em casa, né? Que seria o aconselhamento fonoaudiológico nesse caso. A gente passa o aconselhamento para o paciente fazer em casa e ele vem fazer a terapia com nós. Então, 50% cada um. Eu faço a minha parte, eles fazem a deles, que seria o aconselhamento fonoaudiológico. Então, aqui na cartilha a gente traz o aconselhamento bem destrinchado, assim, todos os hábitos, como a gente faz como a gente orienta os pacientes com esses hábitos, né? Então, vou trazer um pouco deles aqui para vocês, mas o que vocês quiserem ver também desse aconselhamento fonoaudiológico, a gente tem um artigo, tanto que ele está referenciado aqui nessa página da cartilha, né? Que é um artigo sobre aconselhamento fonoaudiológico único e personalizado para o zumbido crônico. Ele traz todas essas questões do aconselhamento nesse artigo também, mais a fundo para quem quiser saber mais. E nele também contém o aconselhamento fonoaudiológico no formato dele, para vocês aplicarem nos seus pacientes, para quem tem interesse de aplicar o aconselhamento no paciente. Se vocês têm um paciente que tem zumbido, apliquem o aconselhamento, sabe? Vocês não precisam fazer muitas avaliações se não quiserem, mas apliquem o aconselhamento, sabe? Para ele pelo menos saber que vocês estão tentando lidar com esse zumbido um pouquinho, sabe? O legal é fazer todas as avaliações e aplicar o aconselhamento. Mas se a gente não consegue fazer isso, né, na rotina, só o aconselhamento já tem uma baita ajuda e nesse artigo fala exatamente sobre isso. Pacientes que só receberam o aconselhamento, o quanto eles melhoraram só com o aconselhamento fonoaudiológico. Então, a gente tem questões como beber água, evitar longos períodos de jejum e praticar atividade física, que cabe muito para pacientes com alterações metabólicas, principalmente, né? Aí a gente tem ali como a gente faz o cálculo para beber água dos pacientes, né? A gente faz 45 ml por quilo para o paciente e sugere uma ingestão de água de acordo com isso. Normalmente, os pacientes têm bastante dificuldade de aumentar a ingestão de água, mas a gente faz algo que a gente consiga ir crescendo aos poucos com ele, sabe? A gente começa com 1 litro, depois aumenta para 1,5, até que a gente chegue nesse valor adequado para esse paciente, né? Evitar períodos de jejum, né? Também é muito importante que o paciente coma de 3 em 3 horas, sabe? Que ele não fique sem essa reserva energética. E a prática de atividade física, né? Acho que todo mundo sabe a importância para a liberação de substâncias que promovem o bem-estar, né, do paciente. E aumentando esse bem-estar, ela reduz a percepção no zumbido, né? Então, para quem quer saber um pouco mais, pode entrar nesse artigo que está referenciado aqui do aconselhamento fonoaudiológico, ele também está no nosso link da bio, junto com o aconselhamento, tá tudo lá. E ele é bem, bem importante e muito utilizado por nós. Dormir bem, diminuir o consumo de estimulantes, cafeína, também chá preto,
doces, e aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem muita questão do chimarrão, que o chimarrão é um estimulante, e os pacientes tomam muito chimarrão aqui, então a gente tenta manejar esse consumo de chimarrão, de café. Às vezes, como a gente diz para os pacientes, a gente não precisa tirar 100%, sabe? Só diminuir a quantidade. Mas nós também temos casos de pacientes que o momento de lazer deles, que vocês vão ver mais para frente, que o momento de lazer é muito importante para o paciente. O momento de lazer desses pacientes é sentar tomar um chimarrão, sabe? Então a gente vai mediar o que é mais importante. A gente prefere tirar o chimarrão desse paciente e ele não ter um momento de lazer ou ficar um pouco chateado, não ficar tão legal, ou a gente mantém esse chimarrão, mas ele fica mais feliz por estar tomando o chimarrãozinho dele ainda, sabe? Então às vezes a gente tem que mediar se, tipo, o que é mais importante, tirar o chimarrão ou deixar o chimarrão e o paciente ter esse momento confortável de lazer que ele tem no dia a dia, né? Então, alguns pacientes a gente consegue manejar essas questões também. Evitar o silêncio, né? Como eu já falei antes, é indispensável para os pacientes que têm esse incômodo do zumbido no barulho. Momentos de lazer, que eu acabei de citar, né? Fazer atividades é muito importante, porque atividade de lazer é qualquer coisa que eles façam, que eles gostam e que eles não percebem tanto o zumbido quando eles estão fazendo, porque é algo bom para eles. Eles precisam ter esses momentos de lazer, sabe? A reabilitação auditiva, ela pode ser realizada com uso de prótese ou treinamento auditivo, né? A gente sabe que no nosso caso a gente tem pacientes com baixa renda, então a colocação da prótese não é algo tão viável, né? Durante o tratamento, e também a fila do SUS, todo mundo sabe que ela é longa para a colocação da prótese. Então a gente sempre tenta manejar essa questão da prótese auditiva com outras coisas, outras terapias de treinamento auditivo. A massagem relaxante, né, que é muito importante para pacientes que têm amplificadores ou geradores somatosensoriais por disfunções musculares. A massagem é indispensável ser aconselhada para esses pacientes, tá? Controle das emoções. O controle das emoções, ele é um encaminhamento para o psicólogo, tá? O paciente, ele precisa não só ser encaminhado, ele precisa entender que o zumbido dele está sendo amplificado ou gerado por uma questão emocional. Quando eu estou muito estressado, quando eu estou muito ansioso, quando eu estou muito cansada, qualquer sentimento que cause ansiedade, principalmente, e depressão, que cause o aumento desse zumbido, ele precisa estar ciente desse gatilho. E aí fazer o acompanhamento para o psicólogo para a gente manejar e tentar controlar essas questões emocionais que estão aumentando esse zumbido, né? Também seguir orientações dos outros profissionais e atendimentos complementares que a gente precisar indicar para esse paciente, né? Aqui a gente tem uma página exclusiva sobre a reabilitação auditiva, sobre o uso de prótese, né? Como forma de um tratamento para os pacientes com zumbido. A gente sabe que a prótese auditiva é o padrão ouro para a questão do zumbido, né? E daí a gente trouxe um dado de um estudo que aponta que 87,2% dos pacientes relataram melhora do zumbido com o uso da prótese auditiva. E 51% desses casos, o zumbido desapareceu completamente, né? Ali embaixo está a referência. Vocês podem ver que em todas as páginas a gente tem referências e vocês devem consultar essas referências para saber um pouco mais, né? Quem é profissional e quer saber de uma forma mais fisiológica, mais aprofundada sobre os temas que a gente traz na cartilha, pode entrar nas referências que a gente traz em cada página. A cartilha realmente é uma linguagem mais acessível para orientar pacientes, para os pacientes lerem, né? Então a gente não traz nada muito aprofundado, mas dentro dos artigos está tudo ali, tá bem? Algumas informações adicionais que a gente trouxe também, que o zumbido é um sintoma frequente, que acompanha a presbiacusia, que a presbiacusia seria o envelhecimento do sistema auditivo, né? Quando a pessoa vai envelhecendo, o sistema auditivo dela também vai envelhecendo, né? E aí, muitas vezes, é mais perturbador do que uma própria surdez, traz esse dado. E o zumbido é considerado um dos sintomas mais debilitantes, ficando atrás apenas da dor crônica e da tontura. E ele impacta negativamente a qualidade de vida dos pacientes, né? Isso é bem nítido. Tem muitas pessoas que comparam realmente o zumbido com a dor crônica e que a sensação
seria muito parecida, né? Muito similar, porque o zumbido ele vai estar lá 24 horas por dia no ouvido desse paciente, sabe? E dependendo do zumbido, do volume que ele dá para esse zumbido, a gente sabe que esse zumbido é alto. Esse paciente pode ter dificuldade de se concentrar, ter dificuldade de conversar, de manter uma conversa por conta desse zumbido, sabe? Então, querendo ou não, atrapalha bastante a vida diária dos pacientes. A gente trouxe também um mitos e verdades sobre o zumbido, né? Com as referências ali embaixo de cada uma dessas questões. A gente pegou questões que os pacientes nos trazem bastante, sabe? Mitos que eles nos trazem, o zumbido é uma doença, que não há tratamento para o zumbido. Tem muitos profissionais que ainda dizem que o zumbido não tem tratamento, que o zumbido não tem cura, que não tem o que o paciente fazer com o zumbido. Mas a gente tem um ambulatório especializado em zumbido, onde a gente trata esse zumbido e a gente tem pacientes que recebem alta, que ficam bem, que tem vezes que eles nem ouvem mais o zumbido, que o zumbido fica imperceptível. Então, o zumbido tem tratamento sim, e o paciente pode ficar muito bem ou aprender a conviver com esse zumbido, se o caso não for parar de ouvir. Eles aprendem a conviver e o zumbido acaba não incomodando mais, né? Também o zumbido só acontece em idosos. A gente tem uma vivência no ambulatório também de que a maioria dos nossos pacientes não são idosos. Eles não estão acima dos 60 anos. A maioria dos nossos pacientes estão antes dos 60 anos, sabe? Que tem zumbido. E com os grupos, subgrupos dos zumbidos que a gente vê como questões emocionais, somatosensoriais, a gente vê que essas questões não são só questões idosas. Os nossos jovens têm muitas questões emocionais também que podem estar gerando ou amplificando esse zumbido, tá? Então não é, tem perda auditiva, é idoso, tem zumbido. Não é assim que funciona. O zumbido não é só a perda auditiva. O zumbido é muito mais que isso. E o paciente não é só o idoso, todas as pessoas podem ter zumbido. Qualquer pessoa que tenha um gatilho pode ter um zumbido. Aqui os nossos contatos para alguém que se interessa, né? O nosso Instagram do GEAC, o nosso canal do YouTube, onde vai ser postada essa aula. E aqui onde fica o nosso ambulatório, né? Fica aqui na UFSM, o celular para contato, para se você tem zumbido, conhece alguém que tem zumbido, quer marcar uma consulta conosco, aqui no ambulatório, fique à vontade, né? A fila, não existe uma fila assim de tipo, só você tem que encaminhar, pode ligar que a gente já vai agendar uma data para o seu tratamento, tá bem? Aqui também no final da cartilha a gente tem as referências que a gente usou durante toda ela, mas vocês também podem ver que nas páginas tem a referência de cada questão que foi trazida na própria página, tá bem? Aqui é a elaboração da cartilha, então ela foi elaborada esse ano, né? Pelo GEAC, pelo AAS, pelo grupo de pós-graduação. Os autores são a Marina, a Júlia e a Andriele, que é a nossa pós-graduanda, e orientado pela prof. Michele Vargas Garcia. E a gente só tem a agradecer, né, pela prof. Michele e eu pelas meninas por toda a ajuda, por toda a dedicação com essa cartilha. Todo mundo fez um pouquinho e ficou incrível, a gente adorou o resultado, ela é muito, muito importante. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa cartilha. Então, vocês podem encontrar ela no link da bio, junto com muitas informações que eu trouxe aqui. Também, se quiserem acessar, nosso link da bio está bem completo, está bem bonito. Então é isso, muito obrigada por assistirem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar ou entrar em contato conosco por alguma das redes sociais também, comentar aqui no vídeo, que nós vamos tirar suas dúvidas, tá bem? Muito obrigada. Olá, eu sou a Catarine, fonoaudióloga da ProAude. Hoje vamos falar sobre tratamento de zumbido. Após fazermos uma avaliação minuciosa sobre a audição e sobre o zumbido, serão determinados quais os tratamentos, juntamente com a equipe clínica formada pelo médico ou por outros profissionais. Aqui na clínica, nós fazemos a adaptação de aparelhos auditivos, quando esses forem recomendados, com o uso de geradores de ruído, e também a parte de aconselhamento. De acordo com a causa do zumbido, se ele estiver associado à perda auditiva, na maioria dos casos a recomendação é o uso do aparelho auditivo
para tratar essa alteração e, consequentemente, melhorar o zumbido. Em alguns casos, precisamos utilizar dos geradores de ruído associada à amplificação já feita pelo aparelho. Temos alguns casos onde a pessoa tem o zumbido, mas não tem perda auditiva, então esse não está associado a uma alteração auditiva. Nesses casos, precisamos entender um pouco melhor através das avaliações, dos questionários, para saber qual é a origem desse zumbido, para poder determinar qual vai ser o tratamento. Então, em casos onde o paciente tem alguma alteração metabólica, como pressão alta, diabetes, colesterol, alterações de triglicerídeos, de tireoide, encaminhamos para uma avaliação e uma conduta médica. Nos casos onde observamos que o zumbido ele tem um fundo mais emocional, vamos conversando com o paciente, tentando entender o seu caso, encaminhando para psicólogos, para psiquiatras, para auxiliarem em toda essa abordagem do zumbido. Hoje, na prática clínica, nós observamos que o zumbido ele tem aumentado muito, então cada vez mais as pessoas nos procuram para o tratamento do zumbido e também observamos que em muitos casos não existe uma perda de audição associada. Então, por isso a necessidade de ter outras terapias, outras abordagens além do aparelho auditivo. Apesar do zumbido ser algo muito incômodo e às vezes não se saber exatamente qual a causa dele e não se ter uma receita de como tratar, nós vemos muitos pacientes sendo beneficiados com as terapias auditivas sonoras e temos casos muito positivos de pacientes em uso de aparelhos auditivos que demonstraram melhora significativa do zumbido. Ficamos à disposição para mais esclarecimentos em relação a esse assunto ou também em relação à audição. Ficamos à disposição.